Olá, meu nome é professor Zizo, professor de disciplina de Física, e hoje nós vamos discutir um pouquinho a respeito da competência de número 2, que se intitula Circuitos Elétricos e Consumo Racional de Energia. Nessa competência eu vou mostrar para vocês os conceitos básicos da física elétrica para que você saiba e consiga relacionar um pouquinho desses conceitos com as coisas que permeiam o seu dia a dia, como por exemplo a análise de uma conta de luz, o uso racional de energia elétrica e o que é, tanto essas palavras técnicas que permeiam o nosso dia a dia. Nós agora vamos discutir um pouquinho a respeito de circuitos elétricos, Então a gente vai dar um toque um pouco mais formal de tudo que a gente estava estudando na aula anterior, na aula 2, Vamos dar uma representação formal para as nossas ideias de tensão elétrica, corrente elétrica e resistência elétrica, Então, só lembrando algumas das nossas representações, o que a gente vai tratar agora. A gente vai pegar esse sisteminha de pilha, fio e lâmpada e representar ele de uma outra forma, uma forma um pouco mais otimizada, em que a gente possa tirar outras informações que essa representação não permite, Então, lembrando aqui, a primeira coisa que nós definimos foi a tensão elétrica. Qual era a ideia da tensão? Era que eu tenho alguém responsável, no caso a pilha ou a bateria, se você preferir, responsável por transferir energia para as minhas cargas elétricas. Essas cargas elétricas adquirem, ou então passam de um movimento desordenado para um movimento ordenado, É a primeira manifestação da energia. Então a tensão elétrica, pessoal, a gente simbolizou essa ideia da quantidade de energia transferida por carga pela letra U. A unidade eram os volts, ou então, se você preferir, joule por coulomb, Tanto faz, a representação, a ideia física é a mesma. E a gente vai representar agora da seguinte forma: ao invés de desenhar a pilha, nós vamos desenhar duas barras paralelas, Tanto faz vertical ou na horizontal, isso daí não muda de forma alguma, De tal forma com que a barra menor, pessoal, essas barras paralelas, a barra menor simboliza o polo negativo da nossa pilha e a barra maior, o polo positivo da pilha. Aqui eu opto por sempre colocar, pessoal, os pontos, entre esses polos, o ponto A e o ponto B. Por quê? Porque a gente sempre pode pensar na diferença de potencial, ou seja, que a energia por quantidade de carga neste ponto é diferente da deste ponto, E o meu sistema vai fazer com que as cargas fluam, de um ponto de maior energia para um ponto de menor energia. Então essas questões dos pontos, como eu vou mostrar para vocês, ela é extremamente importante. Nunca deixe de representar, os pontos que definem a energia. Eu opto sempre por colocar as letras do nosso alfabeto, A e B no caso, as duas primeiras letras, Outra coisa que a gente viu também foi a intensidade da corrente elétrica, A corrente elétrica, lembrando, era um movimento ordenado dessas cargas, A gente representou esse movimento ordenado pela ideia de que minhas cargas fluem pelo material condutor e a gente mediu a intensidade desse fluxo, dessas cargas, A gente simbolizou então essa ideia pela letrinha I, a unidade ampere, e a minha representação a partir de agora vai ser simplesmente adotar um sentido, uma direção e um sentido para o movimento dessas cargas, em que essa seta representa o movimento do grupo de cargas fluindo ao longo do meu fio, que está aqui em branco por trás, Ótimo. Por fim, a resistência elétrica, que a gente associou a ideia da resistência, uma representação matemática de um objeto que transforma a energia elétrica. Olá, meu nome é professor Zizo, professor de disciplina de Física, e hoje nós vamos discutir um pouquinho a respeito da competência de número 2, que se intitula Circuitos Elétricos e Consumo Racional de Energia. Nessa competência eu vou mostrar para vocês os conceitos básicos da física elétrica para que você saiba e consiga relacionar um pouquinho desses conceitos com as coisas que permeiam o seu dia a dia, como por exemplo a análise de uma conta de luz, o uso racional de energia elétrica e o que é, tanto essas palavras técnicas que permeiam o nosso dia a dia. Nós agora vamos discutir um pouquinho a respeito de circuitos elétricos, Então a gente vai dar um toque um pouco mais formal de tudo que a gente estava estudando na aula anterior, na aula 2, Vamos dar uma representação formal
para as nossas ideias de tensão elétrica, corrente elétrica e resistência elétrica, né? Então, só lembrando algumas das nossas representações, o que a gente vai tratar agora. A gente vai pegar esse sisteminha de pilha, fio e lâmpada e representar ele de uma outra forma, uma forma um pouco mais otimizada, em que a gente possa tirar outras informações que essa representação não permite, né? Então, ora, lembrando aqui, a primeira coisa que nós definimos foi a tensão elétrica. Qual era a ideia da tensão? Era que eu tenho alguém responsável, no caso a pilha ou a bateria, se você preferir, responsável por transferir energia para as minhas cargas elétricas. Essas cargas elétricas adquirem, ou então passam de um movimento desordenado para um movimento ordenado, né? É a primeira manifestação da energia. Então a tensão elétrica, pessoal, a gente simbolizou essa ideia da quantidade de energia transferida por carga pela letra U. A unidade eram os volts, né? Ou então, se você preferir, joule por coulomb, né? Tanto faz, a representação, a ideia física é a mesma. E a gente vai representar agora da seguinte forma: ao invés de desenhar a pilha, nós vamos desenhar duas barras paralelas, né? Tanto faz vertical ou na horizontal, isso daí não muda de forma alguma, né? De tal forma com que a barra menor, pessoal, essas barras paralelas, a barra menor simboliza o polo negativo da nossa pilha e a barra maior o polo positivo da pilha. Aqui eu opto por sempre colocar, pessoal, os pontos, né, entre esses polos, o ponto A e o ponto B. Por quê? Porque a gente sempre pode pensar na diferença de potencial, ou seja, que a energia por quantidade de carga neste ponto é diferente da deste ponto, né? E o meu sistema vai fazer com que as cargas fluam, né, de um ponto de maior energia para um ponto de menor energia. Então essas questões dos pontos, como eu vou mostrar para vocês, ela é extremamente importante. Nunca deixe de representar, né, os pontos que definem a energia. Eu opto sempre por colocar as letras do nosso alfabeto, A e B no caso, né, as duas primeiras letras, né? Outra coisa que a gente viu também foi a intensidade da corrente elétrica, né? A corrente elétrica, lembrando, era um movimento ordenado dessas cargas, né? A gente representou esse movimento ordenado pela ideia de que minhas cargas fluem pelo material condutor e a gente mediu a intensidade desse fluxo, né, dessas cargas, né? A gente simbolizou então essa ideia pela letrinha I, a unidade ampere, e a minha representação a partir de agora vai ser simplesmente adotar um sentido, uma direção e um sentido para o movimento dessas cargas, né? Em que essa seta representa o movimento do grupo de cargas fluindo ao longo do meu fio, que está aqui em branco por trás, né? Ótimo. Por fim, a resistência elétrica, né, que a gente associou a ideia da resistência, uma representação matemática de um objeto que transforma a energia elétrica em energia térmica. O nome desse fenômeno era chamado de efeito Joule. Nós representamos a resistência pelo símbolo R, a unidade de medida são os ohms, homenagem ao cientista, né? E a representação desse objeto, desse elemento que transforma a energia elétrica em energia térmica, era isso daqui, ó, né? A gente vai representar a partir de agora geometricamente da seguinte forma, por uma serrinha dentada, né? Como se fosse alguém que oferecesse uma resistência para o movimento. A representação, diga-se de passagem, ela tem essa ideia mesmo, né? Então, ora, a gente vai pegar esse sisteminha aqui, que constitui-se de pilha, fio e lâmpada, e dar a esse sistema as nossas representações. Então, ora, eu tenho aqui a minha pilha, né? Olha aqui, ó, a minha pilha, os dois polos da pilha, o polo positivo e o polo negativo, né? E entre esses dois pontos do polo tem a minha diferença de potencial. Então, vamos ler esse símbolo, pessoal. A diferença de potencial está entre o ponto A e o ponto B, portanto, AB, né? Por isso que eu falei, os pontos, eles representam uma ideia muito boa pra gente, né? Então, olha aqui, essas linhas retas, elas representam o nosso fio. Ao longo desse fio eu tenho percorrendo as minhas cargas energizadas que adquiriram energia, ou seja, a minha corrente elétrica, e por fim, um objeto que dissipa energia, né? Transforma energia elétrica em energia
térmica, né? Pode ser, no caso aqui, uma lâmpada, sem problema algum, desde que a temperatura não influencie na minha resistência, né? Então, a representação dessas ideias, a gente pode perceber o seguinte, pessoal, que a carga elétrica energizada aqui recebeu uma certa quantidade de energia da minha pilha, representada matematicamente pela tensão elétrica, né? Então, elas levam essa energia, que é simbolizada pelo ponto A, até a entrada do meu resistor. A partir desse ponto, pessoal, ocorre a dissipação de energia. Esse cara aqui, ele dissipa energia, né? Então, ora, se ele dissipa energia, as minhas cargas elétricas vão sair desse ponto com uma energia menor do que A. Ora, só que pensa aqui comigo, a minha carga elétrica, ela tem que chegar nesse ponto com uma energia que a gente simbolizou pela letra B, né? E todo desse ponto até aqui, ela não perde energia, portanto, eu só tenho que falar que nesse ponto, ela é representada pelo símbolo B. Ou seja, a diferença de potencial entre a pilha e a diferença de potencial entre o resistor, elas são definidas pelos pontos A e B. Portanto, elas são as mesmas, né? A diferença de potencial da pilha e a diferença de potencial do meu resistor, eles são equivalentes, porque a energia entre esses pontos, A, B, eu defini como sendo AB, qualquer que seja A, qualquer que seja B, né? O que me importa é a diferença, né? AB, portanto, essas tensões são equivalentes, né? Se, por exemplo, a minha tensão elétrica da pilha for 1,5 volts, né? A minha tensão elétrica no resistor também vai ser 1,5 volts, né? Isso se justifica a partir do... Por quê, pessoal? Porque B é a energia deste ponto. E a hora que a minha carga elétrica entrar no meu segundo resistor, ela vai sair com energia B. Ela não pode entrar aqui com B. Então, eu não posso atribuir a este ponto a letra B, né? Então, eu atribuo qualquer outro nome. Por exemplo, letra C. Então, as minhas cargas levam agora a energia até esse ponto, C, e saem com B finalmente, chegando na pilha, fechando o meu circuito elétrico, né? Por isso que eu falei para vocês, né? Os pontos, eles são extremamente importantes. Por quê? Porque aqui a gente observa que a diferença de potencial da pilha, ela está sendo distribuída em parte no primeiro resistor, parte no segundo resistor, né? Essa energia aqui, ela está sendo dissipada entre esses dois resistores, né, pessoal? Agora convém a gente escrever um princípio básico na física, que é a conservação de energia. Não importa o seu sistema, pessoal, a energia, ela tem que se conservar. A energia não pode sumir, tampouco brotar, né? Não pode surgir energia do nada. Ou seja, se esse daqui dissipa um tanto de energia por quantidade de carga e este resistor outro tanto de energia por quantidade de carga, se eu somar este tanto com esse tanto, eu tenho que ter o total, não pode sobrar energia. Se, por exemplo, esse dissipa 10 joules por coulomb e este daqui 20 joules por coulomb, no total eles estão dissipando 30 joules por coulomb, que é a quantidade de energia que minha pilha tem que fornecer, né? Não pode ser a mais nem a menos, a energia tem que se conservar. Então a gente vai escrever essa ideia matematicamente. A primeira propriedade do nosso circuito elétrico é que a minha tensão elétrica da pilha, ela está distribuída entre duas resistências, né? Uma tensão elétrica para o primeiro resistor, o AC, olha aqui, ó, por isso que eu falei que os pontos são importantes para você identificar em qual resistor essa diferença de potencial é representada. Então, AC e CB, a soma das duas tem que me dar o total. Então, a primeira propriedade a gente pode enunciar ela da seguinte forma, que a diferença de potencial total é a soma das diferenças de potenciais parciais, né? Em outras palavras, usando um termo bem mais técnico, a conservação de energia, né? A lógica disso daí é justamente o que eu expliquei para vocês, que essa dissipação está distribuída não necessariamente homogeneamente, né? Porque uma resistência pode ser maior do que a outra, fazendo com que haja uma dissipação maior. Então, não se baseie, pessoal, por essa indução, né? De achar que aqui a distribuição é homogênea. Não. A única coisa que eu posso afirmar é que se eu pegar a quantidade de energia dissipada por quantidade de carga neste, mais a quantidade de energia dissipada por quantidade de carga desse daqui, a soma dos dois tem que me dar
o total. Não pode sumir nem sobrar energia, né? Segunda propriedade que a gente observa, pessoal, é que a minha corrente elétrica que atravessa o meu sistema, tanto em R1 quanto no resistor R2, tem que ser o mesmo. Por quê? Porque a corrente elétrica são os meus movimentos das cargas, e a carga também não pode sumir. Se, por exemplo, passam aqui 10 cargas por segundo, aqui vão ter que passar as mesmas 10 cargas, né? Pelos mesmos 10 segundos. Não pode sumir carga. A gente está supondo que o nosso fluxo é contínuo. Então, essa representação é válida. A corrente elétrica entre AC e a corrente elétrica entre CB, elas têm que ser iguais, né? Ou seja, a minha carga elétrica, ela tem que se conservar. Então, dois princípios básicos na física. A conservação de energia tem que ser válida e a conservação de carga também tem que ser válida. Isso se reproduz, né, na conservação de carga, falando que a corrente elétrica que atravessa R1 e R1 são iguais. Portanto, agora eu posso representar todas as ideias de uma forma matemática, né? Ou seja, se eu escrever a diferença de potencial do primeiro resistor, olha aqui, ó, diferença de potencial do primeiro resistor AC, então UAC é igual, quem está entre AC? R1, vezes a corrente que atravessa ele. Opa, quem atravessa ele é esta corrente elétrica aqui, I. No segundo resistor, o que a gente tem? O segundo resistor está aqui, ó. Quais são os pontos que definem a energia do segundo resistor? A dissipação dela? CB. Então, a tensão elétrica entre CB vai ser... Quem está entre CB? R2, vezes a corrente que atravessa ele, que é essa corrente elétrica aqui, I. Agora eu vou usar das minhas propriedades de conservação. Primeira propriedade de conservação é que a energia se conserva. Então, UAB tem que ser UAC vezes UBC, né? Se eu substituir este AC por este AC e este CB por este CB, eu vou ter UAB, vai ser R1 vezes I, que é o mesmo, mais R2 vezes I, que é o mesmo que CB. Né? Como aqui, agora o meu segundo princípio, como a corrente elétrica é igual, pessoal, I e I, eu posso colocar ele em evidência. Colocando em evidência, eu tenho UAB, é a soma das resistências vezes a corrente elétrica. Só que, ora, pessoal, a soma das resistências também é uma resistência. Só que não é R1 nem R2, é a soma deles. Portanto, agora eu vou fazer o contrário. Eu partir da representação geométrica e cheguei na matemática. Agora eu vou pegar a matemática e representar geometricamente ela. Então, o que a gente tem? Entre A e B, eu tenho a soma de duas resistências, que vai me dar uma terceira resistência. E ao longo dessa resistência dada pela soma, é atravessada uma corrente I. Então, olha aqui, pessoal, ó. Peguei uma pilha que a tensão é AB, uma corrente elétrica que atravessa I. Vai atravessar esse resistor. Opa, esse resistor tem que ter resistência R1 mais R2, né? Então olha aqui nos meus pontos A, levo ele para cá. Ponto B, levo ele para cá. Pronto. Isso daqui e isso daqui agora são equivalentes. É por isso que a gente chama de R1 mais R2 de resistência equivalente, né? Na verdade, eu peguei duas resistências separadas e atribuí a elas propriedades físicas, né? Que tem que ser obrigatoriamente válidas. A partir da validez dessas propriedades, a gente consegue montar um circuito, pessoal, que tenha as mesmas propriedades, né? Um circuito que a gente chama na física de circuito em série, um circuito equivalente, né? Então, olha, dois resistores, pessoal, em que a diferença de potencial deles somada me dá a diferença de potencial total e a corrente elétrica que atravessa os resistores são iguais, eu posso montar uma equivalência com um único resistor. Por quê? Porque a lei de Ohm, pessoal, ela só funciona para um resistor. Como eu tenho dois, eu tenho que fazer alguma coisa para virar um resistor só, né? Então eu monto essa equivalência afirmando que este resistor R1 mais R2, que é o meu novo resistor, que eu chamei de equivalente,
As propriedades físicas desse circuito e desse circuito são idênticas, são as mesmas, são correspondentes. Isso porque as propriedades físicas válidas aqui são as mesmas válidas aqui na mesma intensidade, né? Portanto, a conservação de carga e energia é válida aqui, na mesma forma que a conservação de carga e energia é válida aqui. Sempre que você tiver um circuito em que essas duas propriedades são válidas dessa forma, você pode trocar os resistores que respeitam essas duas propriedades por um único resistor, dado a sua soma. Aqui eu fiz para 2 resistores, mas eu poderia fazer, por exemplo, para infinitos resistores, né? Então, se você identificar que o circuito é em série, ou seja, que essas propriedades são válidas dessa forma, você pode juntar os dois, somando eles, tendo um resistor equivalente. Agora nós vamos trabalhar com outro tipo de associação. Nós vamos representar agora esse tipo de associação em que eu tenho uma pilha, que da mesma pilha eu tenho 2 fios completamente independentes, né? Então um fio conecta-se a uma lâmpada e um outro fio completamente independente conecta-se a outra lâmpada, né? Então, ora, a gente vai representar esse esquema com nossa representação formal, né? Então, olha, aqui, pessoal, eu só inverti, ao invés de colocar as lâmpadas na horizontal, eu coloquei elas, né, os meus resistores na vertical, né? Mas é uma questão mais de otimizar o espaço da lousa. Então, olha aqui, pessoal, minha pilha, das pilhas saem 2 fios, né? Esses fios retilíneos, um conecta para um resistor, outro conecta para outro resistor. E nós iremos proceder da mesma forma. Primeiramente, olhar para esse circuito e atribuir as nossas propriedades, as propriedades de conservação de energia e conservação de carga. Para que nós entendemos, né, a conservação de energia, sempre devemos trabalhar com os pontos. Então, minha corrente elétrica, pessoal, ela leva o ponto até a entrada do meu resistor. Então, eu posso, esse ponto A, ele pode percorrer este caminho, né, e chegar na entrada do primeiro resistor, ou então ele pode percorrer este caminho, né? Não há nada que o impeça, né? Lembrando que só faz ser diferente o ponto caso ele entre numa resistência, né? Então, aqui tanto faz ponto A na entrada desses dois. Ponto B, então, eu levo até o resistor 2, ou então eu posso levar ele até esse ponto. E agora você consegue perceber algo que os pontos lhe permitem, que é o seguinte, né? Olha a tensão elétrica da lâmpada, é definida para AB. A tensão elétrica do primeiro resistor, AB, e a tensão elétrica do terceiro resistor também é AB. Então, ora, pessoal, o que a gente pode perceber? Que a quantidade de energia, tá, por unidade de carga no primeiro resistor que a pilha fornece e o segundo resistor, eles são equivalentes. A quantidade de energia que o resistor 1 e o resistor 2 dissipam por quantidade de carga é a mesma. Quem me diz isso são esses pontos que definem a tensão elétrica, né? Então, a tensão elétrica do primeiro resistor é entre AB, a tensão elétrica do segundo resistor também é entre AB. Ora, já ficou evidente que eu tenho a conservação de energia, né? A energia para o meu sistema, ela se mantém constante, ela se conserva, né? Ela está distribuída, né, para o primeiro e para o segundo resistor, né? Então a pilha fornece essa tensão para os meus resistores. A gente vai escrever essa primeira propriedade, que a tensão elétrica nos resistores, elas têm que ser iguais. Isso mostra pra gente uma conservação de energia, né? Percebam que a gente está medindo energia por quantidade de carga na tensão elétrica, né? Então, olha, pessoal, por mais que você pense, mas é tudo UAB, como é que conserva se é tudo AB? Na verdade, olha, a energia por quantidade de carga é igual, né? A energia desse daqui há uma compensação pela quantidade de carga que atravessa. Então, você já vai perceber uma coisa, né? Que se a quantidade de carga que atravessa é R1 e R2 não são iguais, pessoal, são elas que compensam para que faça com que a diferença de potencial aqui e aqui sejam iguais, ou seja, para minha energia de fato se conservar, a corrente elétrica que sai de B, ela se divide nesse ponto. Esse ponto em que a minha corrente elétrica ela pode tomar 2 caminhos diferentes, a gente chama de nó. Então agora a gente vai impor a conservação de carga para esse ponto, né? Qual é a ideia, pessoal? Imagina que meus fios sejam
canos, né? Então eu tenho um cano, esse cano se divide em dois e eu vou passar água por esses canos, né? De tal forma com que esse fluxo seja contínuo. Ora, se a água passar pelos dois canos, pessoal, não pode sumir água, né? Uma quantidade de água que passa mais a quantidade de água que vai para o outro cano, se eu somar essas quantidades de água, tem que ser a mesma que está antes dessa bifurcação. Ou seja, a quantidade de carga antes do nó, pessoal, tem que ser igual à quantidade de carga depois do nó. Só que depois do nó ela está distribuída em duas, que eu chamei de I1 para que atravessa a R1 e I2 para a corrente elétrica que atravessa a resistência R2. Então olha aqui, pessoal, escrevendo matematicamente a conservação de carga, a gente tem que a corrente elétrica antes do nó, que eu chamei de I, tem que ser igual à soma das correntes elétricas depois do nó, né? Ou seja, de fato, eu tenho aqui a minha conservação de carga. Escrevendo isso matematicamente, eu estou impondo que a carga elétrica do meu sistema se mantém constante, né? Por mais que eu tenha aqui um ponto, a quantidade de carga por tempo que sobe e que desce para R2, né? Sobe para R1, desce para R2, elas têm que ser iguais, né? A soma dela tem que ser igual ao que acontece antes do nó. Então agora eu vou escrever tudo isso matematicamente. A tensão elétrica no meu primeiro resistor é definida entre os pontos AB, né? Então, olha, quem é a diferença de potencial entre AB? É a resistência R1 vezes a corrente que atravessa ele. Opa, a corrente que atravessa ele a gente chamou de I1, né? Isolando a corrente elétrica por conveniência, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, a gente então tem dividindo os dois lados por R1, que I1 vai ser o AB dividido por R1, né? Então a corrente elétrica que atravessa o primeiro resistor é equivalente, é igual à tensão elétrica entre ele dividido pela sua respectiva resistência. Fazendo o mesmo procedimento para o segundo resistor, a gente vai ter a tensão elétrica do segundo resistor, também definida entre AB, é igual à resistência do segundo resistor vezes a corrente elétrica que atravessa ele, né? Então, de forma semelhante e análoga, a gente consegue isolar, né, a corrente I2. Por que eu isolei a corrente? Porque agora eu uso meus princípios, né? O meu princípio de conservação de carga, né? Olha aqui que minha corrente total é a soma das correntes parciais. E agora eu vou brincar um pouco matematicamente com isso, né? Então eu tenho minha corrente total é a soma das correntes parciais e agora eu vou substituir. Quem é a corrente parcial? Pela minha representação aqui na conservação. Então, olha, I, né, a corrente elétrica total, quem é? É a diferença de potencial AB sobre R1. Opa, mas espera aí, isso daqui é a corrente do primeiro. Então, pessoal, esse passo e isso daqui é a mesma coisa, só estou trocando I1 por UAB vezes R1, que eu isolei aqui, e I2 por UAB vezes R2, que eu isolei aqui, né? Então, substituindo isso, eu percebo que UAB, pela conservação de energia, tem que ser igual, ou seja, uma soma com termos iguais, eu posso colocar ele em evidência. Então, eu fiquei com que a corrente total é o produto de a tensão elétrica UAB vezes, né, a soma dos inversos das minhas resistências R1 e R2. Só que pensa comigo, pessoal, a soma do inverso da resistência é um inverso de resistência, né? Continua sendo o inverso de resistência. Então a gente escreve isso matematicamente, olha aqui, ó. A soma dos inversos das resistências é igual ao inverso de uma resistência. Uma resistência que eu chamei de REC, ou melhor dizendo, lembrando já do outro circuito, resistência equivalente. Eu vou fazer uma equivalência, né? Então agora, trocando isso que eu acabei de representar pelos meus conceitos, pelo que eu tinha antes, eu fiquei I é igual a UAB sobre REC, né? Multiplicando o REC dos dois lados, eu tenho UAB é igual a REC vezes I. Opa, a gente voltou para a primeira lei de Ohm. Então eu posso montar um circuito equivalente, mostrar que isso daqui, pessoal, este circuito que está aqui,
eu posso montar uma equivalência com uma única lei de Ohm. Ao invés de eu usar duas leis de Ohm, uma para o primeiro resistor, uma para o segundo resistor, eu posso usar uma única lei de Ohm, né? Então, olha, esse circuito com duas resistências, duas leis de Ohm, eu mostrei, valendo as propriedades de conservação de energia e conservação de carga, que ele pode ser montado uma equivalência com um circuito de um único resistor, uma resistência equivalente. Só que preste muita atenção, a resistência equivalente de um circuito que possui essas propriedades, pessoal, de circuito em paralelo, né? Cuidado que você sempre vai calcular o inverso da REC, né? Dessa forma. Então só toma cuidado com isso, que calcular a resistência equivalente, pessoal, primeiro você está calculando o inverso dela, então cuidado ao isolar esse valor, né? Não vai me confundir o inverso da resistência equivalente com a resistência equivalente. Representar desta forma, nós estamos calculando o inverso da resistência equivalente. Para concluir nossos estudos a respeito de circuito elétrico, agora nós vamos discutir a potência elétrica desse nosso sistema. Porém, antes da gente discutir a potência elétrica em si, é importante, se faz necessário, que a gente discuta antes de mais nada o que é a potência de um sistema físico, qualquer ele que seja, mecânico, elétrico, termodinâmico, não importa. A ideia de potência, ela é genérica, né? O que faz ser algo ser potente, né? O que a gente trata cientificamente como potência, né? Na verdade, nosso sistema, como eu mostrei para vocês, ele realiza trabalho, ou seja, há uma transferência de energia. Um sistema é dotado de potência quando você compara essa quantidade de energia transferida ou transformada em relação a quanto tempo se passa, né? Então, ora, algo é potente quando realiza muito trabalho, ou seja, se transfere muita energia em pouquíssimo tempo, né? Essa é a relação de potência. Basta você pensar, por exemplo, numa Ferrari, né? Uma Ferrari é um carro que tem uma potência muito alta justamente porque o motor transfere muita energia para as rodas em pouquíssimo tempo, né? Ela acelera de 0 a 100 em cerca de 3, 4 segundos, né? Então a nossa ideia de potência é justamente essa, uma quantidade de energia transferida, ou seja, vamos usar o termo formal, trabalho realizado por intervalo de tempo, né? Nós iremos representar essa ideia de potência por um símbolo P, né? Ou seja, sempre que você observar o símbolo P na física, pessoal, ele significa justamente isso, energia transferida, trabalho, por intervalo de tempo. Representando matematicamente essa frase, a gente tem que potência é trabalho por intervalo de tempo. Se faz extremamente necessário que você, aluno, perceba que ler essa frase e representar matematicamente isso são duas formas de dizer a mesmíssima coisa, né? Por isso que é sempre você ter essa ciência de que o que é importante na física não é a fórmula, né? Mas sim o que os símbolos significam. Qual é o conceito físico por detrás desses símbolos, né? Então, ótimo. A unidade de potência, então, vai ser unidade de energia dividido por unidade de tempo. Portanto, unidade de energia Joule, unidade de tempo segundo. Joule por segundo a gente representa por watts, em homenagem a James Watts, um contribuidor bem grande dessas ideias, né? Principalmente de máquinas térmicas, de rendimentos térmicos, né? E potência numa forma geral. Então você representa de forma bem comum a palavrinha watts. Por exemplo, o que é uma lâmpada de 50 watts? Uma lâmpada de 50 watts é uma lâmpada que a cada 1 segundo ela transfere 50 joules de energia, né? Pois bem, uma coisa que eu gostaria de comentar, pessoal, é para vocês não confundirem, tá? Então, olha, aqui o que a gente tem? 1 kWh. Tem muita gente que acha que esse kWh é uma unidade de potência, porém, não. KWh é uma medida de energia, né? Eu vou mostrar para vocês que isso daqui é só uma forma de representar energia, é uma outra unidade. Então eu coloquei aqui, pessoal, 1 kWh. Cada símbolo de uma cor diferente, porque cada ele representa uma coisa no nosso problema. Então o quilo significa uma ordem de grandeza
certeza 1000, né? Quilo significa 1000, watt significa joule por segundo, mesma representação, e hora são 3.600 segundos. A partir do momento que a gente escreve isso dessa forma, a gente vê que este segundo e este segundo se cancelam, ou seja, vai só me restar joules, e joules é uma unidade de medida de energia, né? Fazendo essa operação, 1000 vezes 3.600, a gente vê que 1 kWh equivale, é correspondente, é igual, equivalente a 3,6 milhões de joules. Então, na verdade, quando na sua conta de luz aparece lá 30 kWh, significa que você gastou 30 vezes 3,6 milhões de joules, né? Muita energia, uma energia absurdamente grande, né? A gente está acostumado com padrões pequenos, né, de quilowatt-hora, mas quando a gente vê quantos joules isso representa, a gente vê que é um número bem grande, tá? Da ordem de milhões. Né? Então, ótimo, pessoal. A partir dessa ideia genérica de potência, a gente pode trabalhar com a ideia de potência elétrica. Basta eu pensar que a energia que se transfere é uma energia elétrica. O trabalho que se realiza é um trabalho elétrico. Pois bem, lembrando que o trabalho elétrico é definido a partir da diferença de potencial, né? A pilha que tem a diferença de potencial é que transfere, que realiza o trabalho. A gente escreveu na aula passada que o trabalho dividido pela quantidade de carga é a diferença de potencial. Efetuando uma operação simples, multiplicando por Q dos dois lados, a gente vê que o trabalho elétrico é o produto da tensão pela quantidade de carga. Agora eu vou pegar essa definição de trabalho e substituir na minha definição de potência. Potência é o trabalho por tempo. Que tipo de trabalho? No meu problema, esse trabalho é um trabalho elétrico, né? Então eu vou ficar com a potência, o trabalho elétrico, ou U vezes Q dividido por ΔT. Se você se lembrar das representações passadas, das aulas passadas, você vai ver que Q dividido por ΔT é corrente elétrica. Então eu tenho que minha potência pode ser escrita, ao invés de trabalho elétrico por tempo, eu posso escrever a potência elétrica como sendo a tensão vezes a corrente elétrica, efetuando essas operações bem simples, né? Então a potência elétrica é U vezes I, né? Ou PIU ou PUI, se você preferir para decorar isso daí, né? Só que olha, pessoal, lembrando que a gente tem em mãos a primeira lei de Ohm, eu posso manipular algebricamente essa tensão e essa corrente elétrica, né? Então manipulando ela, escrevendo a partir da primeira lei de Ohm, que U igual a R vezes I, ou I igual a U sobre R, tanto faz, né? A mesma representação, só que está isolada a variável da corrente, aqui está isolada a variável da tensão, né? Então, olha, como U é igual a R vezes I e a potência é U vezes I, eu posso trocar este U por este U, é equivalente dizer U e R vezes I. Então, ao invés de falar U, eu vou colocar R vezes I. Então, vai ficar P é igual a R vezes I, que seria o meu U, né, vezes I. I vezes I ao quadrado. Portanto, eu posso calcular a potência como sendo RI ao quadrado. Ou então, eu posso, ao invés de substituir U, eu posso substituir I nesta representação. Então, eu vou ficar com a potência U vezes I, só que quem é I? I é U sobre R. Olha aqui, ó, U sobre R, né? Essa equivalência, olha aqui, pessoal. U sobre R é I, né? Então, olha, U vezes U ao quadrado dividido por R. Então, uma terceira forma de se calcular a potência, né? Você pode calcular a potência de três formas, mas aí você pergunta, quando eu uso cada uma, né? Então, olha aqui, pessoal, se você conhece as informações do seu resistor, né, que são tensão e corrente, você usa PIU ou PUI. Se você conhece a resistência e a corrente que atravessa esse resistor, você usa o PRI ao quadrado, né? PRI ao quadrado, né? Ou então, se você conhece a tensão e a resistência, você pode usar P igual a U ao quadrado sobre R. De qualquer forma, pessoal, essas representações matemáticas são equivalentes, são as mesmas. Calcular a potência de um resistor a partir disso ou disso
dá na mesma. Obrigado pela sua atenção, agradeço você ter assistido o vídeo, espero que você desfrute de todo o material disponível a você, aluno, e creio que você agora pode tirar as suas dúvidas, conversar um pouquinho, dar a sua opinião no nosso site. Por favor, acesse o portal e retire a sua dúvida.